Então eu acho assim, eu acho um exagero os comentários do final de semana, quando ele fez 3-0, já parecia que o problema estava resolvido, o Diniz, o Vasco já era a seleção de 82, só estava desfalcada do Cerezo, porque o Cerezo não pôde jogar, o primeiro jogo na Copa, não foi? Então parecia já era a seleção de 82, com uma ligação fantástica com torcida e futebol, e aí 4 dias depois, pega um time da Série B em casa e vai para os pênaltis. Casa Grande, deixa eu explicar uma parada pra você. Tem o vascaíno que tá doido pra ficar iludido, que tá facinho. Poxa, claro que tem, até porque, né, eu até comento aqui com vocês, né? Tô doido pra viver uma boa fase do Vasco ficar insuportável. Então, claro que tem esse vascaíno. Mas a maioria é no chão, pô. Não tem nada disso de achar que é isso ou aquilo. É porque uma boa atuação dá uma esperança. Esse é o papo. E aí, família, eu vou aproveitar aqui a eliminação do Corinthians, tá vendo? Foca aí, irmão. Esquece, deixa o nosso cavalo andar para falar um pouco mais da Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro, porque no desabafo dele de hoje, ele fala lá, vexame do Corinthians, perder para os reservas do Huracan, ser eliminado da Copa Sul-Americana. Eu tava vendo também um corintiano falando, né, que o Corinthians provavelmente é a maior folha da competição e tá fora dela. E aí eu vou aproveitar ele desabafando lá sobre a zaga, sobre os zagueiros, pra gente falar um pouco também, trazendo aqui para o nosso contexto, uma resenha interessante. A galera também do Jogo Aberto, agora há pouco vou reagir aqui com vocês. Cicinho, o Ronaldo, Edu, Dracena, Renata Fã falando e destacando alguns personagens do Vasco no dia de ontem, no jogo de ontem, Rayan, Verrete e, claro, o trabalho do professor Fernando Diniz, família vascaína. Vamos falar aqui também sobre Freitas, né, Verrete, Rayan, quero citar aqui o Garré. Fernando Diniz falando sobre a base, né, foi questionado sobre isso e ele responde também. Então chega aí Sul-Americana, tem aqui a probabilidade também dos adversários que o Vasco pode enfrentar na próxima fase. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é a onda do momento, dá aquela hypada aí no vídeo para fortalecer aqui também o Thiagão. Família, gostaria de começar aqui a nossa resenha com essa resposta do Fernando Diniz em relação à base, utilizar a base. E aí eu vou levantar aqui uma polêmica em relação ao banco do Vasco, mesmo depois da vitória e da classificação para a próxima fase aí da Sul-Americana. Eu queria saber se vocês concordam comigo. Se liga só. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido. Sinceramente, eu tô falando que eu tô olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, as entrevistas coletivas passadas, gostaram do Garré, de outros jogadores, que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, eu não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco, desde que cheguei aqui, do que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza, amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho a ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar o jogador de lá, eu hoje pegar o jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A teoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar, não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo, porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade, qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar o jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Tá aí. Família, só para complementar, eu gostaria também de ler aqui com vocês a resposta dele sobre o Garré. Olha só,
É um jogador que conheço muito pouco. Nos treinamentos, fui perguntando, vi vídeos e fui me informando. Nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para colocar ele no jogo. Ele joga nessa posição, pelo meio. Se ele fosse ponta, seria mais com a característica do Nuno do que do Ryan. Concordo plenamente. Ele pode jogar de 10. Não tem muita diferença comigo quando joga Adson, Coutinho, Nuno, Payet. Ele provavelmente vai entrar para ser mais um homem de meio de campo. Espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Tá aí. E por que eu quero levantar aqui uma polêmica em relação ao banco do Vasco ontem, e com certeza também aí para o próximo jogo, não deve mudar muita coisa, que é assim, ele fala aí da base, e eu concordo plenamente, entendo ele. Não tá tendo tempo para treinar, para trabalhar, para entrosar ali, para colocar os jogadores dentro das ideias dele, né? Tem as competições de base aí também que o Vasco tá disputando, de repente você tira um jogador e aí você tira o ritmo dele, ele vem atuando lá, também não é interessante. Tem tudo isso aí que ele comentou, né? Eu concordo, é um outro futebol que se joga na base para o profissional. Mas quando eu olho aqui para o banco do Vasco, família, com todo respeito, eu não acho um banco sério. E eu nem deveria levantar aqui essa polêmica após uma vitória, porque a galera não gosta. Mas eu vou levantar. Na minha visão, isso aqui não é um banco sério. Me passa uma mensagem que às vezes o Vasco respeita muito mais os jogadores do que a competição em si, do que o clube em si, porque entendo que futebol em alguns momentos é uma partida de xadrez, sei lá, né? Você tem que utilizar ali algumas estratégias, e aí você depende das características de cada jogador. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, né, uma questão de postura do Vasco, mas o Vitória conseguiu virar aquela partida numa imposição física. Colocou um tal de, poxa, era um apelido lá, eu vi o nome dele aqui, tal de Fabrício. O cara corria igual notícia ruim. Igual notícia, mas deu um cansaço lá no Piton pelo lado esquerdo, deu uma dificuldade pro Vasco. De repente, se o Carpini não tivesse aquela característica, tanto dele quanto do Mosquito, colocasse ali jogadores, né, ponta de mais qualidade, de mais posse de bola, o Vitória não viraria aquele jogo. Então ter aquela imposição física foi muito importante naquela partida, né, o Vitória com um jogador a menos. Então eu entendo que você deve levar para o banco todas as funções, todas as características. E já que você não tinha um Lloyd, você deveria utilizar a base nesse sentido. Tá? Essa é a minha opinião, porque quando eu olho aqui para o banco e vejo o comando de ataque, tá? Não vou nem falar dos outros jogadores, Garré e Adson, na minha opinião, mesmo estilo de jogo, e ele falou sobre isso, Jean Davi e Alex Teixeira. Esse era o banco do Vasco. Então, de repente, você precisando de uma velocidade, de um jogador de mais explosão para puxar um contra-ataque, pode acontecer do Vasco perder um jogador, ser expulso, e aí você só ter jogadores da mesma característica. Jean Davi, Alex Teixeira, não foge muito, né? Jogadores lentos, a gente pode falar com uma qualidade. O Adson e Garré da mesma forma. Então, isso eu não concordo, porque aí ele utiliza o argumento que, não dá pra gente pegar um jogador da base e tirar aqui quem tá trabalhando no profissional. Pô, beleza. Mas eu acho que é respeitar muito mais os atletas e os jogadores do que o clube. Porque você precisa ter... você não vai utilizar, mas tem ali, pô. Você não sabe o cenário, né, que o jogo pode te apresentar. De repente você precisa de um jogador mais rápido, de mais dinâmica, para puxar contra-ataque, para fazer corredor, para te auxiliar, para te dar um desafogo, e você não tem. Você tem Jean Davi, você tem Alex Teixeira no banco, o Adson, que é o mesmo perfil, o Garré, que é o mesmo perfil. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que mudar, cara, esse conceito aí. Beleza, entendo tudo que o Diniz falou, mas esse banco aqui, né, quando eu olhei, o início do jogo, tá, eu já falei, pô, cara, não pode, né? Tá bem que o Vasco ganhou, mas eu acho que tem que ter, assim, uma análise em relação aos jogadores da base, né? Essa questão de ter todas as características ali que você pode utilizar num banco de reservas. Aqui não. Jean Davi e Alex Teixeira é a mesma coisa. Então você leva um e vem um jogador da base. Essa é a minha análise, em relação a esse banco aqui do Vasco, família. Agora, vamos reagir aqui juntos ao programa de hoje do Jogo Aberto, pra gente falar aqui um pouco mais do Fernando Diniz, Verratti e também o Ryan, que teve uma proposta aí de um clube da Turquia, mas o Vasco logo recusou. Se liga só. Continua na Sul-Americana, vai passar pelo play-off, mas Cicinho, a gente vê que a torcida também se empolga, porque foi um resultado expressivo, o time jogando bem, conseguindo um objetivo, não era o principal, mas pelo menos isso motiva neste momento. Mas o torcedor quer ver o Vasco, que acredita que a Sul-Americana, o Vasco tem mais condições de uma vaga na Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro, devido ao nível do Campeonato Brasileiro e os adversários. Então, uma grande oportunidade. E o time do Fernando Diniz é isso, vai sempre se propor a jogar. Vai sofrer atrás? Vai, mas é um time que sempre vai buscar o gol. E ontem, com 45 minutos, decidiu a partida. Então, resolveu. Parabéns ao Vasco. E agora no playoff tem essa oportunidade aí de almejar coisas maiores, né? Tem um jogador que é muito regular de um modo geral, que é o Verratti, né, Rona? Ele
Geralmente, quando ele tem a chance, ele vai lá, define, se coloca como artilheiro. E eu acho que é uma peça, além de experiente, importante, porque sempre se coloca muito bem quando tem a chance de fazer gols. E contra o Fluminense foi fogo amigo, né? Ele acaba batendo no peito dele. Mas é um jogador onde ele está sempre presente na área e faz a diferença. Agora, essa transição que faz o time do Diniz, que todo time que ele faz, ela é sempre progressiva, né? Agora tem treinador que usa isso para jogar contra o goleiro, jogar a bola para escanteio, então é ruim. Agora o Diniz, ele propõe o jogo, ele vai para cima. Contra o Fluminense não conseguiu, ontem conseguiu muito bem mesmo. E vai ser assim, o Vascão vai ser assim, hein? Com o jeito que o Pedrinho falou, que não perde para ninguém, é um time forte, agora tá mostrando isso dentro de campo. E temos o Ryan também, que se envolveu naquela polêmica do clássico, da letra C, o Fluminense acabou vencendo a partida, mas nada como uma partida após a outra para você também se reabilitar, aparecer para a torcida. E, Renata, o Diniz já falou assim para ele não sair no meio do ano, né? Porque já está vendo proposta para ele, né? Muita gente já está de olho nesse atleta jovem, né? Com potencial muito grande, né? Mas eu acredito que o Vasco está conseguindo se encorpar e entender o que o Fernando Diniz gosta de jogar, Renata. É um time com mais compacto, é um time que se aproxima mais. Você vê os gols que saiu do Vasco, são triangulações e ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando. Então você já vê uma ideia de jogo do Diniz. É claro que ainda é muito cedo, mas o Vasco, de repente, com a chegada desse treinador, pode almejar coisas maiores. Família, é aquilo que muita gente, né, comenta. Numa vitória, aquela grande vitória sobre o Fortaleza, e como foi a de ontem também, não dá pra gente... Isso, agora vai, que loucura, campeão, vamos pra dentro da Sul-Americana. E numa derrota também você tem que analisar. Então, assim, pegando os 5 jogos, não é isso? Do Fernando Diniz, Lanús, Fortaleza, Operário, Fluminense e ontem, né? Melgar. Cara, você vê uma evolução no Vasco, né? Eu não achei que o Vasco foi tão mal assim contra o Operário, sofreu gol no final, mas não foi aquela partida, poxa, um lixo, né? Contra o Fluminense eu achei o Vasco muito mal. Muito mal, não achei o Vasco mal contra o Operário, é que a pressão do jogo, né, não aproveitou ali as oportunidades, o goleiro fez boas defesas do Operário, o Elias, o jogo poderia ser mais tranquilo, não achei o Vasco tão mal assim, o Vasco foi criativo na partida, mas o Operário também fez uma boa partida, acabou dificultando. Contra o Lanús eu acho que fica difícil a avaliação, foi pouquíssimo tempo, mas um Vasco mais organizado, e aí o Vasco tem essas 2 grandes partidas, né, contra Fortaleza, contra o Melgar, ontem uma péssima partida, podemos dizer assim, contra o Fluminense. Então, é isso. Não dá pra gente, né, exaltar o ponto e também, né, criticar e dizer que nada presta. Porque é aquilo que eu falo com vocês. Até mudei aqui o meu conceito em relação ao elenco. Não, o Vasco não tem um elenco. A realidade é essa. Porque tem vários jogadores que não passam aquela confiança pro treinador utilizar eles. Então, elenco não. Agora, um time titular, eu acho que o Vasco tem para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. E entendo que o trabalho do Diniz vai ser fundamental nesse processo. E eu falei sobre isso aqui. Acho esse time a cara do Fernando Diniz. Porque não é um time que a gente destaca a parte física, e sim a parte técnica. Coutinho, Nuno, Ryan, entre outros jogadores. Claro que tem que melhorar muita coisa em relação à saída de bola, ao toque de bola, à pressão do adversário, porque ontem o Vasco teve muita dificuldade. Por exemplo, nesse jogo agora contra o RB Bragantino, que é um time que está vivendo um bom momento, é muito jogador leve. É um time que vai pressionar, entendeu? Vai dificultar essa saída de bola. E aí o Vasco errando é um time que tem muito mais recurso do que o Melgar. E aí pode prejudicar a gente nessa partida que não pode. O Vasco tem que ganhar do RB Bragantino e chegar a 13 pontos. Mas destacando ali Pablo Verrete, né, que a Renata falou, o Ronaldo também comentou. Interessante, eu tava vendo essa postagem aqui, ó, sobre os gols do Verrete na era Fernando Diniz. Aí contra o Melgar, pé esquerdo, Fortaleza, pé direito e pé esquerdo, e sem Diniz, cabeça, 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 né? Contra a Vitória, Ceará e Sport. Porque é isso, né? É o impacto do trabalho do Diniz, fazendo o Vasco criar ali movimentações, triangulações para encostar, para essa bola chegar não somente na bola aérea, né? Mas também no chão, e o Verrete tá aproveitando, né? Ontem, de fato, também teve ali uma comemoração do Verrete, né, assim, em relação às críticas, até vi uma página comentando, se continuar marcando os gols, não tô nem aí. Cara, e faz parte, eu falo isso aqui pra vocês. O jogador, ele tá ali chateado, tá sendo cobrado, e mete essa aqui. Felipe Coutinho uma vez fez isso lá no Barcelona, né, da galera cobrando ele. Faz parte, cara. Eu só acho que o Verrete, ele tem que entender que ninguém tá cobrando ele uma coisa absurda. Não é o caso. Não é o caso. O Verrete tem muita dificuldade. De repente é um trabalho específico, não sei se tem tempo para isso, né? Tem que cuidar da parte física. De repente o Diniz pode auxiliar nesse sentido, criando movimentações, né? Exercícios ali, trabalhos nesse sentido, para ele fazer a parede, para tocar a bola melhor, tentar melhorar nesse sentido. Porque, cara, não dá para negar. O Verrete, quando sai um pouco ali da área, ou precisa, né, participar do jogo, é um cemitério. A bola morre nele o tempo todo. De 10 bolas, ele acerta uma.
Ele acerta, ele dá seguimento numa jogada, sabe? Então não pode. Mas claro que é um jogador importante, mais uma vez ontem, né, numa movimentação interessante, passando ali pelo zagueiro e batendo de perna canhota, fez mais um gol. Mas é sim um debate muito bom nesse sentido, família vascaína. Em relação ao Ryan, que também destacaram ali, o Ryan foi muito bem, mais um jogo, foi bem contra o Fluminense, na verdade foi o único que tentou alguma coisa, novamente fez uma excelente partida ontem e a ponto do Fernando Diniz falar, não dá pra perder o Ryan, porque o que eu penso pro Vasco no futuro, o Ryan vai ser fundamental. Jogou essa na mesa aí, né, para o presidente Pedrinho. E aí a gente tem essa informação aqui do Rafael Zarco, do GE, dizendo o seguinte, ó, Vasco define valor e só aceita negociar Ryan a partir de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões. O Besiktas assinou com uma proposta de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões, mas o Cruz Maltino negou prontamente. Os turcos tinham interesse em comprar menos de 100% dos direitos do atacante de 18 anos. E aí você vê como é que é o mundo da bola, né? Um tempo atrás, papai, esquece, 45, vem te correndo, nem pensa, vai com Deus, 45 milhões está muito bem pago pelo Ryan. Hoje ele fica assim, não dá, deixa o cara aí, o Diniz falou sobre isso, vamos trabalhar ele, o valor que o Vasco está pretendendo vender ele, deixa comigo aqui, deixa ele comigo aqui que vocês vão botar muito mais papel aí no futuro. Então é isso, família. O Ryan hoje é um protagonista do Vasco, tá jogando muito bem. Que golaço, que porrada que ele deu. Aí você vê a confiança do atleta. Foi desenhada uma jogada, olha o Diniz dando esse protagonismo pra ele. Foi desenhada uma jogada contra o Fluminense, ele pegar a bola ali, irmão, longe do gol e dar aquela sapatada, bola bate na trave, e no jogo de ontem você vê o Ryan pegando muito na bola, o Ryan participando muito do jogo. Então é isso, eu acho que é um jogador que a gente sempre soube, né, na verdade, tem muito talento, não é possível, né, tudo que ele fez na base, mas não estava conseguindo desenvolver pela pressão, pelos treinadores, pelo time também, e nesse momento o Diniz está ajudando muito o nosso menino Ryan. Família, para finalizar a nossa resenha, a gente falar um pouco da defesa do Vasco, vai ser importante, né, se o Vasco, claro, quiser aí classificar para a Sul-Americana, porque a gente precisa também melhorar o nosso rendimento fora de casa, e fora de casa o Vasco dá muito doce, cara, muito doce, são muitos erros individuais, claro, o coletivo também não dá para só culpar a linha de 4, né, tem toda uma questão ali de marcação, de espaço e tudo mais, mas a gente precisa melhorar muito nesse sentido. E aí eu queria citar aqui, queria passar para vocês esse desabafo do Casagrande, falando da defesa do Corinthians. Olha só. E os vexames depois do Campeonato Paulista. Não conseguiu nada. Tá numa situação meio de tabela do campeonato sem se impor. Você olha o Corinthians no meio da tabela, mas assim, ó, tá no meio da tabela. Mas se vacilar, fica para baixo, desce ali no meio da confusão. Né? Então o Corinthians tem uma defesa fraquíssima, isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado. Você pode fazer qualquer combinação do miolo de zaga, não dá certo. E quando, sabe, tem um treinador que eu trabalhei, né, que foi meu treinador, e a gente ficava discutindo o futebol e tal, ele falou pra mim assim uma vez, olha, se eu tenho um elenco, 4 zagueiros mais ou menos, eu só vou pôr 2, porque se eu colocar 3, vão ser 3 mais ou menos na defesa, então eu só coloco 2, sabe? Cara, é verdade, bicho. Você tem 4, um tá machucado, que eu acho que é o melhor deles, o Gustavo Henrique. Aí você tem 3. Você já pôs esse e aquele não deu certo, aquele e o outro não deu certo, o outro com aquele outro não deu certo. Aí você resolve pôr os 3. Bom ponto. Pôr os 3. Bom ponto, Casão. Tá aí. Antes, família, eu queria citar alguns números aqui, porque eu tava vendo, né? Até o João Vitor postou na sua rede social que ele tá bem em relação aos números. Olha isso, né? As ações defensivas. O João Vitor está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, perdendo aqui para o Pedro Henrique, que vamos enfrentar agora, né, o Chico do Sport e o Kusevich lá do Fortaleza. Aí você vê, né? O Chico tá também, pô, acho que ele tomou 17 gols. Não dá pra gente levar em consideração aos números, mas dá pra gente analisar o individual do atleta. Bolas aéreas também, né? Tá aqui o João Vitor na 4ª colocação com 29, atrás do William Machado, Pedro Henrique e Igor Jesus do Botafogo, família. E eu tava vendo também essa questão aqui, cara, do Campeonato Brasileiro, né? Porque quando o Casagrande falou da defesa do Corinthians, que não tem um zagueiro, mais ou menos o Gustavo Henrique, eu fui até ver os valores, né? Em relação a isso, porque o Corinthians pagou, arredondando, quase 32 milhões no Félix Torres, pagou 24 milhões no Kaká, né? E aí o Vasco fez essa contratação que eu vi muita gente elogiando ontem, que foi o Lucas Freitas, 0,800. Tá aqui, ó.
Lucas Freitas é o melhor zagueiro do Vasco com a bola nos pés. Hoje deu 87 passes e acertou 98% dos passes. Número altíssimo. E muitas vezes foi pressionado. Até aqui é o melhor zagueiro do Vasco na temporada. E sim, tem que evoluir. Concordo plenamente. Ontem eu citei aqui num vídeo que são 2 jogadores que salvam a gestão Pedrinho em relação a contratações. Nuno e o Lucas Freitas. Lucas Freitas ainda mais pelo modelo da negociação, da contratação, 0,800. E é um jogador que dá pra ver que vai contribuir demais, como foi dito aqui pela página, tem muito que evoluir. E aí, família, tá aqui, ó, mostrando pra vocês, né? O Vasco hoje no Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Nos últimos anos sempre figura por ali, tá entre as piores defesas, né? Com 13 gols sofridos. Mas vale a gente destacar aqui, né? Pra falar, né? O seguinte, o Vasco está no bolo, tá na média do futebol brasileiro com esse elenco, com esse time titular. Quero dizer, o Internacional tem 14 gols sofridos nessa competição. Podemos citar aqui também o próprio Corinthians com 14, Bahia com 10, Fluminense com 12, Grêmio com 14, sabe? Então a nossa defesa falha muito, principalmente fora de casa, mas você vê que está na média do futebol brasileiro. Vamos citar aqui nosso próximo adversário, né, o RB Bragantino. Tomou 8 gols. 8 gols nessa competição, o Vasco tomou 13. Então, acho, família, que o Vasco tem muito a evoluir. Continuo achando que o time titular agora, tá? Pode produzir mais, né? Pode dar mais tranquilidade para o Vasco. Tem que melhorar, inclusive, a defesa, como eu disse aqui para vocês, né? É muito importante, principalmente nesses jogos ida e volta aí, né, nos playoffs, a gente tem que fazer uma boa partida fora de casa para decidir bem aqui no nosso Caldeirão. E aí, família, para finalizar aqui, olhando para a Sul-Americana, essa postagem aqui do Fanáticos por Vasco, bem interessante em relação aos playoffs, né, dando aqui a probabilidade de cada adversário aqui que o Vasco pode enfrentar nessa fase. Universidade do Chile, né, Central Córdoba e LDU são os times que o Vasco pode enfrentar na próxima fase. Até comentei aqui com vocês, coloquei na edição depois, né, o critério de desempate. O primeiro critério é saldo de gols. Então, de fato, o América de Cali, apesar de ter o mesmo número de pontos, 8, e o Vasco ter mais vitórias, o primeiro critério é saldo de gols, e aí o saldo de gols do América de Cali é melhor que do Vasco. Então, por esse motivo, está na frente do Vasco. Hoje, o Vasco está na frente do Vitória. Então, o Vitória empatando, o Vitória, eu acho que empatando pode até ficar fora, né? De repente o Defensa e Justiça, ou Cerro Lago, sei lá, ganhando, o Vitória fica fora, né? E esse time ganhando, o Vitória perdendo, o Vasco fica na segunda melhor. O Vasco não vai ser o pior segundo, né? Vai ser esse time que ganhando passa ali o Vitória se o Vitória perder, né? Porque empatando também corre o risco de perder a vaga pelo saldo de gols. Mas o Vitória ganhando de um time que já está classificado com 11 pontos, não sei se vai levar time titular, não sei. Vitória ganhando, aí fica a melhor campanha, tem a melhor campanha que o Vasco, e aí o Vasco vai ser o último, enfrentando o melhor terceiro aí da Libertadores, família. Mas é como eu disse, né? Defesa melhorar, jogar melhor fora de casa pra gente conquistar um bom resultado, independente aqui do time, que vai ser complicado, vai ser difícil, né? Universidade do Chile, Central Córdoba, LDU, é muito difícil jogar contra o LDU fora de casa, né? Contra a LDU fora de casa pela altitude e tudo mais. O time argentino ganhou, né, do Flamengo no Maracanã. A Universidade do Chile também fez uma campanha interessante, ganhou do Botafogo fora de casa. Então, assim, desses 3 aqui, ó, adversários complicados. Mas é isso, jogar bem fora de casa, defesa sólida pra gente definir e passar para a próxima fase dessa competição. O negócio é que a gente passou, família, né? Cruzeiro, Corinthians estão fora nesse momento. Fui! Daqui a pouco eu tô de volta.